Boa noite, pessoal. Eu sou Kennedy, sou acadêmico de Direito do segundo período noturno da FUNORTE e hoje a gente vai fazer uma apresentação do trabalho de Direito Penal 1 do professor Edson Cosme sobre culpabilidade, e o nosso tema será a imputabilidade. A gente tem na equipe, a equipe é composta pela Isabela, a Michele, o Kennedy, Lenice, o Paulo e o Vitor. Boa noite a todos. Eu vou estar fazendo algumas perguntas para o Kennedy. E a primeira delas é: qual a definição de imputabilidade? Então, Isabela, segundo o doutrinador e penalista Fernando Capesi, a imputabilidade trata-se da capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. O agente deve ter condições físicas, psicológicas, morais e mentais de saber que está realizando um ato ilícito. Mas não é só isso. Além dessa capacidade plena de entendimento, deve ter totais condições de controle sobre sua vontade. Em outras palavras, o imputável é não apenas aquele que tem capacidade de intelecção sobre o significado de sua conduta, mas também de comando da própria vontade, de acordo com esse entendimento. Ainda conforme o artigo do Código Penal, a gente tem descrito que a posição do agente perante a lei penal se define, então, nos três momentos: imputabilidade, culpabilidade e responsabilidade penal. Portanto, a imputabilidade é a capacidade de entender e querer. Um exemplo disso é o dependente de drogas que comete um furto, para poder manter o seu vício. Ele tem a capacidade para entender que o caráter ilícito do furto pratica, mas não consegue controlar o invencível impulso de continuar consumindo as substâncias psicotrópicas, razão pela qual é impedido de obter recursos financeiros de forma lícita para adquirir entorpecentes, tornando assim um escravo de sua vontade, sem liberdade de autodeterminação e comando sobre sua própria vontade, não podendo, por essa razão, submeter-se ao juízo de censurabilidade. Para o Welzel, a capacidade de culpa apresenta dois momentos, um intelectual e o outro de vontade. Isto é, a capacidade de compreensão do injusto e a determinação da vontade conforme ao sentido, agregando que ambos, nos momentos conjuntos, formam a capacidade de culpabilidade. O que é dolo e imputabilidade? Então, Isabela, o dolo, dolo significa fraude, má-fé, maquinação. Agir com dolo significa que alguém tem a intenção de agir com um fim exclusivamente criminoso, para causar dano a outra pessoa. Em direito penal, o dolo caracteriza-se pela vontade livre e consciente de querer praticar uma conduta descrita em uma norma penal incriminadora. Então, a gente tem que o dolo é a vontade e a imputabilidade é a capacidade de compreender essa vontade. Assim, por exemplo, se um louco que pega uma faca e esquarteja sua vítima, age com dolo, pois desfere os golpes com consciência e vontade. O que lhe falta é discernimento sobre essa vontade. Ele sabe que está a esfaquear a vítima, mas não tem condições de avaliar a gravidade do que está fazendo. Um usuário que está portando cocaína para uso próprio, mas não tem comando sobre essa vontade. Ele tem dolo, mas não tem imputabilidade. O que é responsabilidade? Então, a responsabilidade é a aptidão do agente para ser punido por seus atos, e para isso é exigido que se tenha os três requisitos, a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta. Fale para a gente quais as causas que excluem a imputabilidade. Então, existem 4 causas de exclusão da imputabilidade, que é a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto,
e o desenvolvimento mental retardado. Além disso, tem a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Falando um pouco sobre cada causa dessa, a gente tem a doença mental, né, que é uma perturbação mental ou psíquica de qualquer ordem que seja capaz de eliminar ou afetar a capacidade de entender o caráter criminoso do fato, ou de comandar a vontade de acordo com esse entendimento. Exemplos de doenças mentais, né, é a epilepsia, psicose, neurose, esquizofrenia, a gente tem paranoia, psicopatia, entre outros. A dependência química, né, a dependência patológica de drogas, também se configura como uma doença mental, quando retira a capacidade de entender e querer, né, da pessoa que faz uso. Falando agora sobre, né, o desenvolvimento mental incompleto, a definição é que é o desenvolvimento que ainda não se concluiu, devido à sua recente idade cronológica do agente ou à sua falta de convivência na sociedade, ocasionando imaturidade mental e emocional. Um exemplo de desenvolvimento mental previsto em lei é a questão do menor de 18 anos, né, que ainda não atingiu a idade de maioridade, e a condição dos indígenas, né, as tribos indígenas que vivem isolados da sociedade, que eles têm essa falta de convivência, né? Então, a gente tem esses dois exemplos. Falando agora sobre o desenvolvimento mental retardado, significa que é o incompatível com o estágio de vida em que se encontra a pessoa, portanto, abaixo do desenvolvimento normal para aquela idade cronológica. Sua capacidade não corresponde às experiências para aquele momento de vida, o que significa que a plena potencialidade jamais será atingida. Um exemplo de desenvolvimento mental retardado são pessoas com reduzidíssimos coeficientes intelectuais, classificado numa escala de inteligência como débeis mentais, imbecis e idiotas. Compreende-se também que os surdos e mudos eles se enquadram nessa classificação, né, nessa causa de exclusão, devido à sua anomalia, pois não tem a capacidade de entendimento e autodeterminação. Assim, estes não teriam condições de entender o crime que cometeram. Fala para a gente os critérios de aferição da inimputabilidade. Então, Isabela, a gente chega a 3 critérios de aferição, sendo eles, né, o sistema biológico, que ele busca só interessa saber se o agente é portador de alguma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo. Em caso positivo, esse agente ele será considerado inimputável. Mais uma vez, o exemplo dos menores de 18 anos, nos quais o desenvolvimento incompleto é presume-se, né, incapacidade de entendimento e vontade. Estes podem até entender o ato que praticou, né, um homicídio, um roubo, um estupro, por exemplo. Mas a lei presume, ante a sua minoridade, que ele não sabe o que faz. Então, sendo assim, ele é inimputável. O segundo critério é o sistema psicológico, né, que neste caso interessa somente saber se no momento da ação ou omissão delituosa ele tinha ou não a condição de avaliar o caráter criminoso do fato e de orientar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, no momento da prática do crime, a emoção não exclui a imputabilidade, né? Então, se a pessoa comete um crime com integral alternação do seu estado físico, psíquico, ela vai responder pelos atos. O exemplo disso é uma mulher traída que mata o seu marido, e ela vai responder pela ação. O terceiro e último critério de aferição da imputabilidade é o sistema biopsicológico.
Neste caso, exige-se que a causa geradora esteja prevista em lei e que, além disso, atue efetivamente no momento da ação delituosa, retirando do agente a capacidade de entendimento e vontade. Desta forma, será inimputável aquele que, em razão de uma causa prevista em lei, doença mental, o desenvolvimento incompleto ou desenvolvimento retardado, atue no momento da prática da infração penal, sem a capacidade de entender o caráter criminoso do fato. E em relação ao requisito de inimputabilidade, segundo o sistema de biopsicológico? Então, para o sistema biopsicológico, existem outros 3 requisitos. O primeiro dele é o causal, né? Verifica-se a existência de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, conforme causas previstas em lei. O requisito cronológico, né? A atuação ao tempo da ação ou da omissão delituosa. E o consequencial, que é a perda total da capacidade de entender ou da capacidade de querer. Somente há inimputabilidade se os 3 requisitos estiverem presentes, sendo exceções os menores de 18 anos que serão regidos pelo critério lá de aferição do sistema biológico. Como que é comprovada a inimputabilidade? Então, para que seja comprovada a inimputabilidade, é necessário que seja realizado um exame, né, pericial, que é feito pelo médico legista, um médico legal. Esse exame é chamado de incidente de insanidade mental, onde o processo ele será suspenso até o resultado final. Existe um prazo legal, conforme lei, de 10 dias para provar a existência de causas excludentes da culpabilidade. Então é isso, pessoal. Terminamos nossas perguntas e respostas e obrigada a todos pela atenção.